Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso de redação Enem 900+. Hoje a gente vai continuar a nossa discussão entrando nas partes específicas do texto. Lembra que na aula anterior eu falei com você sobre o texto de forma geral, agora eu vou explicar como construir cada uma das partes que a gente viu lá naquela redação nota 1000 analisada. Hoje a gente vai falar sobre a contextualização. Então são aquelas primeiras 4 linhas ali do texto, as 2 primeiras partes do parágrafo de introdução, que tem 3 partes no total. Além da contextualização e da ponte, a gente tem a tese. Lembra que, esse aqui é o material da aula passada. Lembra que a gente vai abordar, o nosso parágrafo de introdução, ele era sempre composto por essas 3 partes. A contextualização, a ponte e a tese. Hoje, especificamente, a gente fala sobre contextualização e ponte. Mas por que falar sobre contextualização e ponte? Por que fazer uma aula só para isso? Vou te explicar. Acontece o seguinte, tá vendo a competência 2 do Enem? Você consegue, só com essas primeiras linhas do texto, já demonstrar para o seu corretor tudo o que ele precisa saber para te dar a nota 200 na competência 2. Então, essa é a parte do texto que a gente já garante essa nota. Para além disso, o parágrafo de introdução ele é extremamente importante em toda a redação que você for fazer. Porque o parágrafo de introdução ele ajuda a construir a credibilidade do seu texto. Ou seja, o corretor olha ali para as primeiras linhas do seu texto e aí ele já consegue ver como que você se expressa linguisticamente, ele já consegue ver se você tem um repertório sociocultural, ele já consegue ver se você está dentro do tema, ele já consegue ver se você tem uma tese. Então, a partir da leitura do primeiro parágrafo, o corretor já tem uma noção muito boa do que é que vai aparecer ao longo do seu texto e, portanto, se ele vai ser um texto que pontua bem ou que não pontua bem, ok? O que acontece na avaliação da competência 2? Vamos lá para o nosso material. Lembrando que, se você não tiver o material impresso ou num tablet, pega um caderninho separado para você ir fazendo essas anotações junto comigo, tá? Porque elas são bastante importantes e é necessário lembrar. Olha só o descritor da nota máxima da nota máxima da competência 2, 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então lembra que na aula passada eu já tinha falado para você que para tirar a nota máxima da competência 2, você precisa de 4 parágrafos, repertório na introdução e todas as palavras-chave do tema na introdução. E é isso que a gente vai fazer na nossa contextualização e na nossa ponte. Essa grade que eu coloquei aqui é a grade que está no manual do candidato, então é a grade que eles disponibilizam para os alunos. Mas se você ver a grade dos corretores, ela vai funcionar mais ou menos assim. Até os 80 pontos é um texto que ainda não cumpre a estrutura dissertativa argumentativa. O que é o 120? É um texto que já tem os 4 parágrafos da dissertação, então tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que esse texto, ele ainda não tem um repertório sociocultural. Então é um texto ainda sem repertório. Ele vai tirar 120. Para chegar no 160, tem que ter um repertório. Então é com repertório, só que esse repertório ainda não está considerado como produtivo. Então, com repertório, vou anotar aqui, não produtivo. Vou abreviar aqui. Para chegar no 200, precisa ter o repertório pelo menos uma vez no texto. Então, com o repertório produtivo. E aí eu já vou te explicar o que é esse produtivo. Na verdade, ele precisa seguir 3 critérios. Ele precisa ser legitimado, ele precisa ser produtivo e ele precisa ser pertinente. Beleza, então como que a gente faz para fazer esse repertório sociocultural que seja pertinente? Primeira coisa, o repertório sociocultural
Por definição, é uma informação que você traz que vem de outra área do conhecimento e que não está presente nos textos motivadores. Então tem que ser alguma coisa que vem do seu conhecimento. Se tiver nos textos motivadores, já não conta como repertório, vai precisar pensar em alguma outra coisa, ok? E aí, o que pode ser esse repertório? Ele pode ser, por exemplo, uma obra artística. O que é um repertório artístico? É quando a gente traz para a nossa redação, por exemplo, aquele filme que fala sobre o tema, aquela série, ou um livro, pode ser até uma música, um poema que você conhece, tudo isso que vem das áreas das artes, pode ser até um quadro, inclusive, que vem das áreas das artes, é considerado um repertório artístico, ok? O que é o repertório histórico? Aí são fatos históricos mesmo, coisas que a gente estuda lá na disciplina de História. O que é um repertório teórico? Vão ser principalmente conceitos das ciências humanas. Então, algum pensador, um filósofo, um sociólogo que traz algum conceito de entendimento da sociedade, um fato social, violência simbólica, tempo cultural, enfim. Todos esses conceitos vão servir como repertório teórico. Então, conceitos das ciências humanas. E aí, ciências humanas, eu estou falando de história, de filosofia, de sociologia, de geografia, de linguística, qualquer outro, da economia, pode ser. E o fato recente é autoexplicativo, né? É um fato recente, alguma coisa que aconteceu recentemente aí, que foi noticiado nas mídias, ok? Então eu costumo dividir os repertórios nesses 4 tipos possíveis. Bom, o que a gente precisa fazer com cada um desses repertórios? Lembra que para tirar nota 200, ele precisa ser legitimado. O que é legitimar um repertório? Basicamente, dar uma fonte. Dar alguma informação que mostre que aquilo que você está falando é verdade, que não foi inventado das vozes da sua cabeça. Então, como que a gente faria para legitimar, por exemplo, um repertório artístico? No caso de filmes, a gente precisa apenas do nome da obra. Então não pode ser, um filme fala sobre isso. O filme, e aí você cita o nome do filme, entre aspas, ok? Então precisa aparecer o nome da obra. No caso de livro, por exemplo, ou música, poema, você precisa referenciar o nome do autor ou da autora com quem você está trabalhando. Nome do autor ou da autora. Ok? Necessariamente, legitimação de repertório artístico é isso. Você cita o nome da obra e se você tiver também o nome do autor. No caso de livros, é importante citar o nome do autor. Livro ou música, enfim. E aí, o que você vai fazer? Lembra que a gente vai usar uma contextualização para apresentar o tema, certo? Para apresentar o repertório, desculpa. E aí, logo em seguida, a gente vai fazer uma ponte em que a gente constrói a articulação desse repertório com o tema da redação em si. Como que a gente faz no caso de um repertório artístico? Lembra que o repertório artístico, ele vai estar, na maioria das vezes, tratando de uma obra ficcional. E o que você precisa fazer? Você precisa puxar essa obra para construir uma relação com a realidade. Já que o tema é um problema social contemporâneo, é um problema que de fato existe, né? Então, se você está falando ali do filme Matrix, sobre a manipulação, a forma como no filme Matrix os homens são manipulados pelas máquinas, você precisa puxar uma construção para relacionar isso com a realidade. Então, na realidade, as pessoas também são manipuladas pelas máquinas por meio dos algoritmos nas redes sociais, por exemplo. Entende? Então, fazer uma ponte da ficção para a realidade, mostrar o que uma coisa tem a ver com a outra. Olha essa possibilidade. Então, formas de iniciar o texto, que seria a contextualização. Vamos supor que a gente vai usar Memórias Póstumas de Brás Cubas para falar sobre pessoas com deficiência. A gente poderia fazer assim, ó. Na obra
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de quem? De Machado de Assis. É retratada uma situação em que uma personagem, por ser manca, é considerada inferior pelo protagonista, o Brás Cubas, e por isso ela não consegue estabelecer uma relação com ele. Contei sobre a obra. E aí o que eu preciso fazer na minha ponte? Essa obra ilustra ou sugere, né? Você pode escolher uma dessas palavras. Ilustra a desvalorização das pessoas com deficiência no Brasil. Coloquei as palavras-chave, né, hipoteticamente. Uma vez que, e aí eu sempre preciso explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Uma vez que, na realidade, as pessoas que têm deficiências, todo tipo de deficiência, também sofrem preconceitos e são excluídas socialmente, ok? Pronto, consegui construir uma boa contextualização e uma boa ponte, já mencionando o repertório e trazendo as palavras-chave do tema, certo? Isso seria para o repertório artístico.